Eu sempre disse que não sabia meditar e só de me imaginar sentada no chão, de olho fechado, sem pensar em nada, durante não sei quanto tempo, isso já me dava uma crise de ansiedade, eu já ficava angustiada. Mesmo que eu soubesse, eu achava que sabia de quais eram os benefícios e via tanta gente pelo mundo meditando, ainda assim, para mim, parecia uma loucura se colocar nessa posição de não pensar em nada durante não sei quanto tempo em silêncio. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, assim, cara, muito ligada no 220. Eu tinha literalmente pulga na calcinha quando eu era criança, eu vivia dando estrela, eu vivia fazendo ginástica olímpica, enfim, eu queria correr, eu era muito elétrica, então só de pensar em meditar, isso para mim era assim o fim do mundo. Até que eu fui para a Índia, aprendi de fato o que é meditação e quais são os benefícios, senti empiricamente como é um negócio totalmente transformador. E vim falar para vocês sobre isso hoje porque é muito engraçado, assim, tem, cara, 99% das pessoas que eu converso sobre esse assunto e me falam, cara, eu não sei meditar. Eu pergunto, tá, o que você acha que é meditação? O que você entende que você deve fazer sentada no tapetinho? E, cara, 99,9% das vezes a resposta está completamente errada. Na verdade, a resposta não só está errada, como ela é exatamente o contrário, o que não é meditação. E é o mesmo buraco que eu me enfiava. Então, acho que muito da minha não prática ou muito da minha falta de curiosidade de sentar e tentar vinha de uma pré-concepção, de uma ideia que eu já tinha muito enraizada na minha cabeça do que eu achava que era meditar e que não era nada daquilo. Então, por eu achar que era sentar e não pensar em nada e que aquilo era muito difícil para mim e que só os grandes sábios, gurus e monges conseguiriam, eu nem me colocava na posição de tentar. Eu nem começava, eu nem dava uma chance. O que me fez abrir a possibilidade para uma Manuela que medita, para uma Manuela que faz yoga, surgiu do conhecimento do que de fato é. E eu vejo que isso acontece na nossa vida em muitos momentos, em áreas muito diferentes, né? Que é a gente nem se colocar numa posição de início por já ter ideias configuradas na nossa cabeça muito sólidas, que não vieram da nossa própria busca pessoal, que não vieram da nossa experiência, e sim do que a gente ouviu por aí, do que a gente acha que sabe, do que a gente leu em algum lugar, e aquilo por si só já bloqueia a possibilidade da experiência. Então, eu tenho um carinho, assim, por esse episódio já muito grande, já estava querendo fazer ele durante muito tempo. Ó, hoje foi rápido, hein? Já chorei. Mas eu já estava pensando nesse episódio há algum tempo, porque é muito das coisas que eu gostaria de ouvir, de ter ouvido há um tempo atrás, antes de me aprofundar e me inaugurar nesse caminho da espiritualidade e do autoconhecimento. E eu até queria fazer uma separação aqui. Eu vou falar de meditação de um ponto de vista muito racional, muito científico mesmo. Eu não quero aqui ficar batendo em teclas ideológicas ou espiritualistas. Eu quero que você saia desse episódio entendendo o que é meditação, entendendo quais são os efeitos práticos no seu corpo e se dando a chance de pelo menos tentar, para você observar os efeitos e como é um caminho sem volta, assim, é realmente muito, muito, muito transformador. Vocês já devem ter visto, cara, várias imagens de atletas de alta performance, de grandes empresários, antes de fazer movimentos muito importantes na vida, antes de entrar numa quadra, antes de começar uma apresentação de ginástica, e eles estão sempre ali numa posição de presença, de respiração controlada, de afirmações, de visualizações. Tudo isso faz parte do que é meditação, mas eu vou entrar mais no detalhe porque eu sinto que é a partir daí que um novo caminho se abre. Então vamos lá. Qual é a resposta que as pessoas normalmente me dão quando eu pergunto por que elas não sabem, entre aspas, meditar e o que elas acham que é meditação? A meditação é não pensar em nada. É transcender, é encontrar um espaço mental de absoluto silêncio e vácuo, como se nada mais existisse, quase como se você conseguisse flutuar, né? Então a gente visualiza lá uma pessoa com uma barba grande sentada no alto dos Himalaias,
e transcendendo ao corpo, chegando numa atmosfera diferente e vendo o espírito dela com luzes e faróis. E, cara, não tem nada disso. Meditação nada mais é do que um estado de presença. E aí, o que é isso? A gente é muito condicionado na nossa vida a agir de uma forma muito automática, muito impensada e muito reativa, né? Então, pensa, por exemplo, se eu estendo as minhas mãos, o movimento automático da pessoa que está na minha frente é estender a mão também para que a gente se cumprimente. E as nossas emoções, elas estão fazendo isso o tempo todo, só que de uma forma sutil, porque a gente não está vendo. Então, se chega uma pessoa e insulta, a sua reação imediata é de insultar de volta ou de se magoar, ficar triste. A gente não passa tanto pelo filtro do controle daquela emoção. A gente só reage. A gente está o tempo todo na nossa vida reagindo às coisas que são colocadas à nossa frente. E a gente não percebe que o controle que existe para a forma que a gente vai lidar com aquela situação e que a forma que a gente vai reagir, ele está 100% e absolutamente nas nossas mãos. Então, o exercício da meditação é um exercício de criar consciência da forma que a gente vem reagindo ao mundo e às situações que nos são colocadas. E aí, como que a gente reage às situações que nos são colocadas? Vem um pensamento, a gente não filtra esse pensamento e esse pensamento ele vai gerar determinado comportamento. Então, se uma pessoa te insulta, o seu pensamento imediato é: essa pessoa é uma filha da puta, preciso me proteger. Como que eu vou me proteger? Eu vou gritar com ela de volta, ou eu vou chorar, ou eu vou espernear, ou eu vou fazer um drama. E aí a gente tá o tempo todo sendo controlado pelos nossos pensamentos, que é o que a gente acha que somos nós. E a meditação, ela vem como uma ferramenta muito preciosa de fazer com que você entenda que você não é o que você pensa e que você tem controle sobre o que você está pensando. Então, muito mais do que não pensar em nada, a meditação é um espaço para que você saiba o que você está pensando. Então, a gente está aqui o tempo todo pensando, tem mais de 60 mil pensamentos por dia, e a maior parte desses pensamentos, eles estão acontecendo aqui na nossa cabeça num fluxo tão automático e tão ligeiro que a gente nem se dá conta de que a gente está pensando. E quando a gente não se dá conta do que a gente está pensando, a gente não tem controle. E aí, o que acontece? A gente fica tendo pensamentos destrutivos, a gente fica tendo pensamentos negativos, que geram comportamentos destrutivos, que geram comportamentos negativos. E quando a gente cultiva um espaço onde a gente tem consciência daquilo que a gente está pensando, a gente pode escolher pensar diferente. A gente pode dominar aquele pensamento e escolher mudar ele, para que a partir daí as nossas ações e os nossos comportamentos mudem. Tá vendo como é simples? É literalmente você cultivar um exercício, você cultivar um hábito de observar o que está passando dentro da sua cabeça, de observar o que você está pensando. E você faz isso no tapetinho, durante a meditação, para que você consiga levar isso para a sua vida, para que você consiga, em todas as situações que te afligem em seu cotidiano, perceber que você pode pensar diferente, perceber que você pode agir de uma forma diferente. Então, a meditação é isso, é você interromper, nem que seja 5 minutos por dia. Isso já é mais do que suficiente se você faz de uma forma constante esse fluxo incessável que te domina. E aí você chega para sua mente e fala: ei, aqui não, você não vai me dominar. Eu sei que você está pensando. O que é a mente? É o ego, né? E o ego, gente, ele não existe. Isso é uma coisa que eu queria muito que ficasse martelada na cabeça de vocês. Ego não pode coexistir com consciência. Onde existe luz, onde existe compreensão, não existe ego. O ego ele está o tempo todo querendo manipular o que a gente faz para que a gente não saiba que ele está ali. E aí, quando você medita, você chega para o seu ego, para a sua mente pensante, racional, e fala: ei, eu sei que você está aí, viu? Eu sei o que você está fazendo. Só que eu não sou você. Eu sou o pensamento por trás do pensamento. Eu sou a consciência por trás do pensamento. Eu sou a luz por trás dessa mente pensante. A meditação é simplesmente um momento para você prestar atenção em si mesma, para você se escutar. Então, é literalmente você fechar seus olhinhos,
Ou não precisa fechar, olha para um ponto fixo, olha entre suas sobrancelhas, olha para a ponta do teu nariz. Não importa, a forma que você faz é o menos relevante. A gente vai entrar um pouco em formatos de meditação e aí eu acho que você precisa encontrar o que faz sentido para você. Inclusive, até na Índia, em vários outros lugares, a gente faz meditação caminhando, meditação fazendo exercício. Existem meditações ativas que podem ser feitas também, mas independente da forma que você escolha, você precisa estar consciente do que você está pensando. Então, vê que é exatamente o contrário daquilo que a gente falou no início. Meditar não é não pensar em nada, é saber sobre o que você está pensando. Então, quando eu fecho os meus olhos, eu respiro fundo. E depois de 20 segundos, até menos, vem um pensamento. Caraca, tenho que mandar mensagem pro meu amigo. Putz, não respondi minha mãe. Caraca, tenho reunião amanhã que eu tinha esquecido de me preparar. Olha só, percebi que eu estou pensando. A partir do momento que eu percebi que eu estou pensando e eu ganhei controle desse pensamento, eu deixo ele ir. Ao longo daqueles 5 minutos que você está meditando, você não se apega. Meditação é consciência, exercício de presença, escuta interna e desapego. Então, você observa o pensamento vir, você observa a sensação no seu corpo, você observa o turbilhão de coisa que acontece internamente e você deixa ir embora. Você só observa, você só observa, você só observa e você não julga, você não discrimina. Você não se repudia porque você está pensando, tipo, caralho, eu não consigo meditar, puta que pariu, não consigo ficar sem pensar em nada. Olha só, pensei sobre a reunião. Fica aqui, daqui a pouco a gente conversa. Passou. Tem várias técnicas que você pode usar para isso. Você pode imaginar uma nuvem, você pode imaginar um trem. Eu gosto dessa. Eu imagino, cara, um trem vindo com um letreiro escrito, reunião. E o trem passa. Eu fico na plataforma, o trem vai embora. Eu prometo, pode ter certeza, que as coisas que são de fato importantes, você não vai esquecer. Você não precisa parar sua meditação no meio para escrever um insight, para escrever uma coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum, para colocar uma tarefa na sua to-do list, na sua lista de tarefas, não precisa. As coisas que são realmente relevantes, o seu coração vai guardar. E quanto mais você praticar, e essa que é a beleza, né? Mais você ganha controle sobre a forma que você reage às situações e mais você cria espaço na tua cabeça para o que realmente importa florescer. Então, ao invés de ficar com 18 mil insights que não se conectam, que não vão dar em nada e que não te ajudam em porcaria nenhuma, você fica com 10. E esses 10, eles estão mais limpos, eles estão mais conectados, eles estão mais entrelaçados, eles estão com mais propósito, eles são mais intencionais. O meu guru na Índia, ele falava que o exercício da meditação é como se você estivesse cuidando de um jardim interno. Você está aqui tirando as ervas daninhas, você está cuidando da grama, você está arando o solo, você está cuidando das árvores, você está cuidando das sementes, e a partir dali a sua mente fértil ela vai florescer as coisas que realmente são relevantes para o seu germinar, para o seu florescer também. Simples assim, amigas. Senta ou não senta, só evita deitar, porque para cair no sono é bem fácil. E durante, cara, bota um timer de 5 minutos no seu celular, fecha os olhos, eu prefiro. A respiração é um puta de um aliado, porque é uma ferramenta que te ajuda no ritmo, né? Então pensa que, cara, o nosso corpo ele tá o tempo todo funcionando de uma forma voluntária ou involuntária. Então, cara, o coração ele bate de uma forma involuntária. As enzimas se misturam no estômago de uma forma involuntária. Você mastiga comida, engole e todo o trabalho é feito sem você fazer nada. Você levanta uma mão de uma forma voluntária, você mexe na sua cabeça e pisca o olho de uma forma voluntária. A respiração é um dos únicos sistemas que, embora esteja acontecendo aqui o tempo todo de uma forma involuntária, eu estou respirando e não estou percebendo, ele também consegue ser feito de uma forma voluntária. Na Índia também a gente falava que a respiração é uma ponte com o divino, porque faz o exercício. É impossível, eu te desafio a deixar a sua mente vagar, a não saber sobre o que você está pensando, a viver do modo automático e, ao mesmo tempo, estar consciente da tua respiração. É simplesmente impossível. Você não consegue saber que você está inspirando e expirando se você, ao mesmo tempo, está pensando em uma coisa que você não tem controle, na morte da bezerra ou no que você tem que fazer amanhã, sei lá. Então, usar a ferramenta da respiração para te conectar
para te enraizar, para te ancorar no presente e para ter consciência do que se passa aqui dentro, é seu maior aliado, é o seu maior amigo. Inclusive, cientificamente, quando você está respirando o tempo todo de uma forma involuntária, você está respirando para uma região cerebral que se chama amígdala, que fica aqui mais ou menos, assim, atrás da cabeça, né? Mais profundamente. E quando você ganha consciência do ato de inspirar e expirar, essa conexão neural vem para a via do córtex pré-frontal, que é a sua parte que está ligado ao senso cognitivo, que está ligado às suas emoções. A amígdala é aquele nosso alarme interno, né? Nosso radar de sistema de ameaça, luta e fuga. É normalmente o sistema ligado à ansiedade, né? Essa coisa de, cara, observar ameaças em todos os lugares o tempo todo. O córtex pré-frontal, ele é o CEO do cérebro. Ele é muito mais organizado. Ele está ligado com funções muito mais inteligentes, embora ambos sejam totalmente necessários. A gente vai já falar sobre as mudanças químicas no nosso corpo a partir da meditação. Mas é isso, eu queria muito trazer essa questão da respiração para vocês, porque foi o que me ajudou e é o que me ajuda até hoje a criar a presença, né? Tem um cara que eu adoro, que é o Eckhart Tolle, que ele fala que mesmo uma respiração consciente por dia já é um ato meditativo. Então, mesmo que você não goste ou não queira, ou, enfim, não vá meditar, não conseguiu arrumar tempo, né? Embora eu ache que isso é uma falácia. Cara, uma meditação consciente já é um ato meditativo. Quando a gente fala de crise de pânico ou ataque de ansiedade, o que a gente sempre fala? Cara, respira. Respira, saiba que você está respirando, porque o ato de respirar já traz essa sensação de que o mundo não está acabando e eu tô minimamente no controle da situação. Eu tô viva. O caos não impede a gente de respirar. E aí, o que acontece no nosso cérebro quando a gente medita? Cara, às vezes é um pouco mais difícil da gente compreender, porque são coisas que a gente não vê de uma forma muito concreta, né? Então pensa que, cara, você vai pra academia, você vê o seu músculo crescer, você vê a sua barriga desinchar. São mudanças muito perceptíveis de uma forma muito concreta, muito material. As mudanças da meditação, no longo prazo, elas são muito perceptíveis, assim, cara, é muito evidente que algo mudou, mas ela é mais sutil. Só que o nosso cérebro, a neuroplasticidade, já vem aí para mostrar cientificamente que o cérebro também está o tempo todo mudando de acordo com as coisas que a gente faz repetidas vezes. Não tem jeito. Se você fuma cigarro todo dia, você vai desenvolver uma dependência à nicotina. Seu cérebro vai funcionar de uma determinada forma. Se você corre todos os dias, seu cérebro vai funcionar de outra forma. A sua frequência cardíaca vai funcionar de outra forma. O seu sistema está o tempo todo mudando de acordo com os nossos comportamentos. E com a meditação não é diferente. E os estudos já mostraram que 3 são as partes do cérebro mais influenciadas e mais impactadas com a meditação, que são o córtex pré-frontal, a amígdala e a rede de modo padrão. Vou explicar brevemente cada uma delas. Vamos lá, a amígdala, como eu mencionei, ele é o nosso alarme emocional. É o sistema do cérebro, não é a amígdala da garganta, tá? Mas tem o mesmo nome, que ajuda a detectar a ameaça. É o sistema que funciona num modo luta ou fuga. Então, cara, quando os nossos antepassados entendiam que um predador estava chegando perto, a amígdala disparava, ela literalmente aumenta de atividade e de tamanho, esse alarme interno dispara, e aí, cara, bora fugir ou bora lutar. O problema é que a amígdala, muitas vezes, principalmente numa sociedade como a nossa, ela dispara de uma forma exagerada. Então, você racionaliza muito rapidamente o que você entende que é uma ameaça, e aí, cara, esse sistema interno, esse alarme começa a apitar, 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 ficar grande, aumentar de atividade, e aí você entende que você precisa fugir ou lutar naquela situação. E aí isso deixa a gente ansioso, isso deixa a gente desconfortável, isso faz com que a gente tenha ataque de pânico. E aí, o que os estudos mostram? Que a meditação, ao longo do tempo, e eu não tô falando de longo prazo, tá? Você consegue ver os efeitos neurais em 2 semanas. Mas a meditação, ela vem ao longo do tempo reduzindo o tamanho da amígdala e reduzindo a sua atividade. E aí, o que isso faz na prática? Isso faz com que as nossas emoções não nos sequestrem. Isso faz com que a gente não vire uma pessoa completamente reativa à situação, e sim uma pessoa que é capaz de analisar
aquela situação e decidir como vai pensar e como vai agir. Então, vê como está tudo ligado? A partir de uma prática de contemplação interna, a gente floresce um espaço que influencia diretamente numa função biológica no nosso corpo. E com isso a gente navega pela vida de uma forma mais tranquila, mais calma, mais consciente e menos reativa. A gente passa a ser muito mais ativo no que a gente pensa e quais são as nossas reações. E isso muda tudo. Muda tudo. Sério, eu não entendo como meditação não é ensinada em escola. Você pode escolher como você vai reagir. Olha que incrível isso. Olha que revolucionário. Olha que transcendental. Isso quer dizer que meditação não transcende? Transcende. Dessa forma, transcende. Qual é a outra área? O córtex, famigerado córtex pré-frontal, que é como se fosse o CEO, o cara que governa, que opera todo o nosso cérebro, que é essa região aqui da frente. E qual é a função dele? Ele regula os nossos impulsos, ele é a nossa parte comportamental, né? Então, a nossa parte lógica é a parte do pensamento lógico e ele regula as nossas emoções. E a meditação fortalece o córtex pré-frontal. E essa rede de modo padrão, é como se fossem várias sinapses acontecendo ao redor do cérebro o tempo todo, é o que gera os nossos pensamentos autocentrados, autorreferenciais, sabe? É o que acontece quando a gente deixa meio que a mente vagar, sem nenhum tipo de controle, e a gente é pouco intencional. Então, pensa naqueles, momentos que você fica se perguntando como você poderia ter agido, como você acha que fulano achou que você se comportou em determinada ocasião. Tudo isso são esses pensamentos autorreferenciais, e quando a gente medita, a gente fortalece essa rede, e aí, de novo, a gente passa a ser mais intencional e consegue ter mais controle desses buracos que a gente vai se colocando o tempo todo sem perceber. É literalmente como a gente controla ou termina com esse overthinking, sabe? Ficar pensando o tempo todo e às vezes nem perceber que tá pensando. E aí a meditação ajuda porque ela reduz essa atividade da rede de modo padrão acelerada o tempo todo e ajuda com que a gente esteja mais focado e com mais presença. E no corpo, né, tirando essa parte mais neurológica, a meditação reduz os níveis de cortisol, aumenta a dopamina e melhora a nossa frequência cardíaca. Essa parte de melhorar a frequência cardíaca, cara, pensa numa pessoa que corre. Cara, se você corre 100 metros, para uma pessoa que está acostumada a correr, você consegue regular essa frequência cardíaca, ou seja, voltar para o teu estado natural muito mais rápido, de uma forma muito menos dolorosa. Para uma pessoa que tem uma frequência cardíaca ruim, cara, você correu os mesmos 100 metros, você chega lá, teu coração tá saindo pela boca, literalmente, você demora horas para se recuperar. Então, quando você melhora a sua frequência cardíaca, você consegue ter mais controle desse sistema de estresse, né? Acalmar o teu corpo. Cortisol, que é o hormônio do estresse, então quando você tem um cortisol mais baixo, isso facilita a tranquilidade, a calma, que por si só está ligado também ao foco, ao discernimento. E a dopamina, que é o hormônio do prazer, né? É o que a gente busca quando a gente vai scrollar na rede social, quando a gente vai usar droga, quando a gente vai, fumar, quando a gente vai beber, quando a gente vai comer junk food. Enfim, a dopamina é esse hormônio associado ao prazer. E aí, quando a gente encontra a dopamina numa meditação, numa atividade positiva, isso já traz um estado de bem-estar que, por si só, melhora a experiência naquele momento e na vida como um todo, né? Esses são os efeitos mais registrados e mais conhecidos da meditação e que são muito nítidos, sabe? São muitos e muitos estudos que repetidas vezes comprovam que a meditação tem esse efeito no nosso corpo. Então, amigas, eu queria muito que vocês pelo menos dessem espaço para tentar. Pensa no que eu falei do trem, pensa na respiração, pensa num mantra de positividade, cara, qualquer palavra que você queira falar. Tem algumas que eu adoro, eu gosto às vezes de falar eu sou o que eu sou e isso é suficiente. Às vezes eu uso de inspirar falando deixe e expirar falando ir, deixe ir, deixe ir. Tem alguns mantras em sânscrito, tem o Soham,
que fala sobre essa união, né, com o todo, com uma consciência universal. Enfim, joga no chat GPT, joga na internet, ou cria uma palavra de afirmação, uma coisa para você mesma e usa isso como uma âncora para te ajudar a não devagar, né, a não se perder. E lembra que se você se perder, não tem problema nenhum. É só você criar consciência e voltar. A meditação é isso. Putz, que ótimo, olha só, tô 5 minutos pensando na prova que eu tenho amanhã e eu nem me dei conta. Que ótimo que você se deu agora. Deixa aí. Não se apega, só se observa. E aí, com isso, quando você for fazendo repetidas vezes, com frequência, 5 minutos, 3 minutos que seja por dia, uma respiração consciente que seja, você já vai conseguir perceber quais são os efeitos práticos na forma que você lida consigo mesma, na forma que você lida com as situações, sobretudo na forma que você reage, como você consegue se concentrar mais, como você consegue observar mais a beleza ao teu redor. Acho que, assim, de tudo que aconteceu ao longo desses quase 3 anos de volta ao mundo, acho que aprender a meditar foi uma das coisas mais... Foi a coisa mais especial que aconteceu comigo. E eu queria muito... Eu sinto que o mundo seria um lugar muito bonito, muito mais bonito, muito melhor se todas as pessoas meditassem e se dessem esse presente. Eu vou deixar aqui na descrição algumas meditações guiadas ou aplicativos, canais, enfim, coisas que eu acho que podem ajudar vocês. Se você conseguir fazer sem guia, melhor ainda, faz no silêncio, coloca uma musiquinha clássica, uma música de natureza no fundo, ou simplesmente observa o som da tua respiração. Lembrando que mesmo que você esteja andando na rua, que você esteja na sala de aula, que você esteja, cara, trabalhando, você pode estar olhando para o computador e ao mesmo tempo meditando, você não precisa estar no alto das montanhas, nem deixar essa vida mundana e material para se tornar uma pessoa que medita. Muito pelo contrário, eu acho que se mais pessoas que vivem nesse mundo material meditassem, a gente teria um mundo material muito mais presente, muito mais consciente. Então, esse é o meu desejo com esse episódio. Se você gostou, me conta aqui. Eu prometo trazer mais. Eu quis fazer um episódio um pouco mais introdutório, mas a gente pode aprofundar também. Se você gosta do podcast, não esquece de classificar com 5 estrelas, vai me ajudar muito. Se você não gosta também, não precisa classificar, só se você gosta. Eu amo muito vocês. Obrigada por tudo. Um beijo enorme no coração. Quero muito saber se vocês testarem, se vocês conseguirem começar, se vocês pelo menos quebrarem um pouco do preconceito, né? Ou dessa coisa de achar que não sabe meditar. Tem uma frase que eu vi esses dias que era: se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Todo mundo sabe meditar, gente. Não existe isso de não saber meditar, porque meditar nada mais é do que focar em uma coisa. E se você sabe focar no negativo, se você sabe focar em problemas e preocupações, você também sabe focar em observar seus pensamentos. Então, parte daí. Não seja tão rígida consigo mesma, mas começa e eu te prometo que você vai ver benefício e vai ser algo transformador na tua vida. Beijo grande no coração, até semana que vem. Tchau!